Amém? Então você está bem? Está em paz? Tudo em ordem? Apesar das dificuldades, você está bem? Amém. Amém. Glória a Deus, é isso mesmo. Queria falar nessa manhã sobre a excelência do obreiro. Mateus capítulo 9, verso 37 fala assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores ou obreiros são o quê? Poucos. Palavras do nosso Senhor Jesus. Todos vocês têm aí o boletim com você? Tem alguém que não recebeu? Se não tiver, o pessoal da introdução vai poder te servir. Se você não tiver o boletim, levante sua mão para o nosso amigo Tinho terminar com o produto dele e receber o cachê dele para casa do cliente. Jesus, ele compara o reino dos céus como um campo, onde nesse campo é plantado, é regado, é cuidado, e por causa disso tem uma colheita. E essa colheita são as pessoas, somos nós. E toda pessoa ela tem uma alma eterna. Tudo aquilo que Deus criou é eterno. E por isso Jesus ele enfatiza a necessidade dos discípulos. Jesus ele estava diante de uma multidão. Eu, naquela situação, eu falaria essa palavra para a multidão. Não é assim? Porque pode abranger mais pessoas, né? Mas ele não dá essa palavra para a multidão. Ele chama os discípulos e dá essa palavra para os discípulos. E fala assim, olha só, nós estamos aqui em 13. A Bíblia não relata a quantidade da multidão. 5.000 almas, 6.000 almas, não sei. Imagina 5.000 pessoas diante de 13 pessoas. Eles iam colher? Iam ou não iam? Iam. Mas estariam limitados. Não é assim? E Jesus, ele incentiva, ele mostra para os discípulos a necessidade de ser um bom obreiro, de ser um obreiro excelente nessa jornada. Porque Jesus, ele fez essa obra por excelência. Tudo aquilo que Jesus fez, ele fez por excelência. Né? Mas ele sabia que alguém teria que dar continuidade à obra que ele começou. Imagina você está aqui hoje, não está? Imagina você fazendo uma obra e você sabendo, no teu background, você sabe que você tem 3 anos para fazer essa obra. Você tem 3 anos para começar, dar continuidade e criar uma próxima geração para dar continuidade à obra que você começou. E Jesus estava nessa situação. Ele sabia que, como Deus, ele começou fazendo uma obra, mas os discípulos iriam dar continuidade a essa obra. E por isso que ele vira para os discípulos dele e fala assim, está vendo a multidão? Que maravilha, a igreja cheia. Não é assim? Mas essa igreja cheia precisa se tornar discípulos de Cristo. E o discípulo, ele não nasce pronto. O discípulo, ele é trabalhado na caminhada. E tem coisas que você vai conseguir fazer sozinho e tem coisas que você não vai conseguir fazer sozinho. Por isso que Jesus, ele fala assim, é necessário que se levante trabalhadores. Por que é necessário que se levante os trabalhadores? Desde o Éden, o trabalho faz parte do plano de Deus na vida do homem. Existe o trabalho secular e também o trabalho espiritual. E ambos são necessários. Porém, cada um produzirá um resultado diferente e ambos irão precisar de tempo, energia, dedicação, diligência, foco, fé, amor, esperança, blá, 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 blá. E aí vai. Esse boletim que você tem na mão, ele tem uma logística de trabalho. A gente não chega aqui e ele está ali na recepção, pronto. Ele tem uma logística que na segunda-feira alguém começa a trabalhar nele e ele passa num processo, é igual fazer pão, né? Ele passa por um processo de amassar. Depois tem que deixar esse pão crescer, desenvolver, até chegar ao ponto de colocar no forno. Tem que esperar ele assar para ficar um pão bom.
né, para comer com manteiga, não é assim? Então existe o trabalho físico, não existe? A igreja, ela trabalha com o espiritual, mas sem trabalho físico, a gente vai limitar a obra que Deus quer fazer conosco. Hoje, quando nós chegamos aqui, mexeu a logística todinha, né? Então, analisa, e é necessário ver o que é mais importante nesse momento. É mais importante orar ou resolver a situação que a gente tem nas mãos, né? E o obreiro que está envolvido nessa obra, ele precisa... Imagina um soldado na guerra, ele com o civil assim, e tiro para lá, tiro para cá, e aí, soldado? Não, estou aqui, pronto. Né? Então, o obreiro, ele precisa ser excelente naquilo que ele faz. Ele precisa entender que tem coisas que vai fugir do contexto que normalmente nós estamos acostumados a viver. E quando isso acontece, é necessário que o exército se levante para que a gente desenvolva. E quando eu falo isso para mim, porque a gente está aprendendo juntos, não é assim? Mas é necessário que se levante os obreiros, é necessário que se levante os trabalhadores. João 5,17. Mas Jesus lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E o contexto aqui é o sábado. Jesus tinha curado uma pessoa no dia de descanso. E as pessoas estavam questionando assim, por que você trabalha no dia de sábado? Porque a obra do Senhor, ela é contínua. Né? A gente descansa no Senhor, mas é necessário que os trabalhadores, continuamente, eles mantenham essa pegada. O trabalho no grego significa ergazomai, que é trabalhar, labutar. Já falou isso? Como é que tá? Estou na labuta do dia. Ganhar pelo comércio, fazer negócios, cuidar de um negócio, empenhar-se para produzir. Quantos empresários nós temos aqui? Você que é um empresário e administra a sua empresa. Pode levantar a mão, não tenha medo não. Ninguém vai pedir dinheiro para você, pode ficar tranquilo. Pode levantar a mão e falar, não, Deus me deu uma empresa para me administrar. Uma empresa, se tornar um empresário. Aí, entendeu? Só que o empresário, ele precisa administrar o negócio dele. Se ele deixar o negócio dele à deriva, sabe o que vai acontecer? Problema. Então Jesus, ele veio administrar os negócios do Pai. E o obreiro, o trabalhador, que somos nós, hoje, o que nós devemos fazer? Administrar o negócio do nosso Pai. Esse é o desafio da igreja, esse é o desafio do servo. Lucas 2,49 fala assim, e ele lhes disse, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Quem está falando isso? Jesus com 12 anos, 13 anos de idade. Os pais foram celebrar a Páscoa e perderam o menino. Perderam o menino na festa. Alguns anos atrás, a gente estava jogando vôlei num parque aqui em Coconut Creek. E eu percebi que o Caleb sumiu. E eu comecei a procurar o Caleb, me deu um desespero muito grande. E eu não encontrava ele. O que me vinha na cabeça era, eu vou apanhar da Nilka, eu vou apanhar da minha mãe. O que eu vou dizer para a Nilka? E o que eu vou dizer para minha mãe que eu perdi meu filho no parque? Olha, é uma sensação que você não faz ideia. E isso demorou 1h30, 2 horas para encontrar o menino. Aí parou tudo. Todos pararam e tal, e busca aqui, busca lá. Daqui a um pouco ele chega. Eu falei, filho, parte dos cabelos eu acho que foi ali. Filho, eu estou muito feliz de te ver, mas eu quero te comer vivo. O que você foi fazer, filho? Ele falou, não, pai, eu queria caminhar, eu fui caminhar no parque. Eu falei, rapaz, isso é muito maduro para a tua idade. É uma sensação horrível. E eu, 3 horinhas, 2 horinhas. Aqui, Maria e José ficaram 3 dias.
até voltar a encontrar um menino no Imagina o desespero. E quando eles chegam diante de Jesus, fala, filho, o que você está fazendo? Ele fala assim, mãe e pai, por que vocês estão preocupados? Vocês não sabem que me convém cuidar dos negócios do meu pai? José falou assim, a gente, negócio, quem que está fazendo negócio contigo, menino? A carpintaria parou, já faz 5 dias que a gente está parado na carpintaria, a gente não está fazendo negócio. E Jesus tinha muito claro isso no coração dele, que ele era um obreiro por excelência. Desde a criação, Jesus estava envolvido com o trabalho do Pai. Porque uma vez que você entra no reino de Deus, você se torna um servo no reino de Deus. E o servo é aquele que serve. Serve quem? Serve a Deus em primeiro lugar e a obra que está sendo feita. Então, por que é importante nós entendermos isso? Porque isso me coloca no lugar onde eu passo, ao invés de frequentar, eu passo a produzir dentro do reino de Deus. E há uma diferença muito grande de quando você frequenta para quando você produz, quando você fala assim, essa é minha casa. Esse é o meu povo. Aqui nós estamos construindo uma obra juntos. Eu sou parte. Eu faço essa obra juntamente com vocês. Isso muda todo o contexto de como você vai atuar dentro dessa realidade. Mateus 9,35, já introduzindo o contexto que a gente vai estar falando daqui a um pouco, fala assim, e Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Temos aqui a narração da segunda viagem de Jesus, agora acompanhado pelos 12 discípulos, percorrendo a Galileia. As descrições sobre Jesus em sua primeira viagem é de uma multidão plenamente admirada por cada ação de Jesus. Cada ação de Jesus, as pessoas falam assim, uau, 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 de onde vem tanta sabedoria? Meu Deus, que coisa maravilhosa. No entanto, agora ele era alvo de dúvidas, de ódio, de críticas e de hostilidade. Para Jesus trabalhar no ministério é como reunir o rebanho espalhado ou como colher o cereal quando está pronto para a colheita. Se houver trabalhadores suficientes, isto é, homens de compaixão, muitos dentre as multidões serão ganhos para Deus, conforme deve ser. Pois os homens são o campo de Deus, feito para ter vida com Ele, já que Ele é o Senhor da colheita. Sem trabalhadores, entretanto, a colheita pode estragar ou pode se perder, não é assim? Sim. Chegou a hora da colheita, não tem gente para colher. O que vai acontecer? Vai estragar no pé. E Jesus está falando assim, e nós estamos semeando aqui, mas vai chegar um momento que a colheita vai estar pronta. E os trabalhadores também precisam estar prontos na hora da colheita. Ninguém planta para perder. Alguém planta para perder? Não. O agricultor, ele trabalha o ano todo para chegar na estação da colheita. Ele sabe que vai chegar a estação da colheita. Eu tenho um primo que ele tem uma quantidade de terra muito grande e ele é viticultor. É muito grande. Há 3 anos atrás eu fui lá e ele falou, você não quer ser meu sócio? Eu falei, rapaz, eu sou menino de cidade. Eu não sei mexer nesse negócio não. Eu não nasci para viver no meio da roça. Não nasci, isso sou eu. Eu falei, não, Deus te abençoe aqui. E naquele ano, ele estava falando assim, cara, a safra, eu acho que eu vou perder 40% da safra. Eu falei, primo, você não vai perder não. Ele falou, como é que você não vai perder? Eu falei, vamos fazer uma oração embaixo dessa terra aqui? Vamos orar? Vamos orar. Nós oramos e depois eu fiquei sabendo no ano seguinte que foi o ano que mais produziu foi aquele ano. Porque Deus é bom. Ele falou, primo, dá para voltar aqui e orar de novo? Eu falei, não, agora não volto mais não. Agora você ora, você abençoa a tua terra. Eu não sou pai de santo, nem nada disso. Eu sou um servo. Né? E por ser servo, eu quero abençoar onde eu passo. Então, todo agricultor, ele se prepara para a colheita. Nós estamos preparando uma colheita, igreja, nós estamos preparando uma colheita. Amém. Porque se nós não plantarmos e não regarmos, o que vai acontecer?
Não tem nada, não pode gerar uma expectativa. E Jesus fala assim, a colheita já está aí. A seara está pronta, porém falta visão de trabalho. É terrível você trabalhar com alguém que não tem visão de trabalho, é ou não é? Quando você está ensinando alguém, é dolorido o negócio. Porque a pessoa ainda não tem visão de trabalho, ela não sabe como fazer. Ela só vai fazer aquilo que você pede para fazer. E Jesus estava falando assim, meus discípulos, se vocês não tiverem visão de trabalho, vocês não vão colher. Meus discípulos, Jesus falando, tá? Se vocês não tiverem visão de trabalho, vocês não vão colher. E aqui Jesus está falando isso. Sem trabalhadores, a colheita pode se perder. Por isso é que Jesus ansiava por um número maior de homens que viesse ajudá-lo. Sabia que para isso acontecer, ele tinha que delegar trabalho. Você já escutou? Se quer que seja bem feito, faça você. Não era o que Jesus fazia. Jesus, sendo Deus, ele falou assim, eu sei que eu vou ter problema com esses meninos, mas se eles não aprenderem a fazer, a obra não segue em frente. Essa obra é uma obra de multiplicação. Não é poucos fazendo muito. É muitos fazendo muito. Pouco não, fazendo muito. Quanto mais trabalhadores, maior é a colheita. Nós estamos colhendo na proporção dos trabalhadores que nós temos hoje. É claro. Se nós tivéssemos uma colheita de 500 pessoas, nós teríamos condições de cuidar? Porque não adianta só cuidar. Agora tem que encaminhar essa colheita para que ela venha produzir um resultado. A uva, se você colher e ela apodrecer dentro do barril, que proveito tem? Ela tem que se tornar um produto final. Não é assim? Da mesma maneira, quando você foi colhido por Cristo, agora você entrou num processo até você se tornar um produto acabado. E esse processo é feito através do Espírito Santo e através da igreja. Tá certo? E Mateus 9,35, ao contexto daquilo que a gente está falando, diz assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Nada é impossível para Deus. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam o quê? Aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para onde? A seara é de quem? De Deus. Ele é o Senhor da seara. Nós somos os servos que fomos contratados para trabalhar nesse campo. Você foi contratado por Jesus para trabalhar no campo dele, na seara dele? Amém. Jesus te comprou por justo preço, por alto preço. Amém. Então nós somos aqueles que fomos contratados por Jesus, pelo justo Deus, para trabalhar no campo que pertence a Ele. E a primeira coisa que eu preciso entender nesse processo é que cada geração é necessário que se levante novos obreiros. Isaías 6,8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi, essa é uma decisão pessoal. Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Por que Deus não envia um anjo para fazer essa obra? Não seria muito mais efetivo o trabalho? Seria ou não seria? Porque a terra é do nosso Deus, os céus é do nosso Deus, e a terra Ele deu ao homem. Para atuar aqui na terra tem que ter corpo, tem que ter carne. E por isso que Deus, ele aqui na terra, Ele vai trabalhar através do homem, através de você. Por isso que ele capacita você com o Espírito Santo de Deus, com um Espírito excelente. E Isaías entendeu isso, ele fala: peraí, Deus está me enviando. Mas Isaías já não era profeta? Sim. Era ou não era? Mas ele não tinha um entendimento pleno daquilo que ele estava fazendo. Ele era um profeta sem visão. Ele era um profeta incompleto.
Deus estava completando o projeto que Isaías tinha para fazer. Depois desse encontro, Isaías se tornou um profeta messiânico. A pessoa que, o profeta do Velho Testamento que mais recebeu revelação de Jesus foi esse cara, porque ele recebeu visão. E ele foi uma pessoa que na geração dele se levantou para estabelecer o reino de Deus. Amém. Eu tenho 48 anos. Pastor Marcos tem 49 anos. Não, 50, é verdade. Acabou de fazer 50. Foi alegre. Eu tenho 49, é verdade, é verdade. É que a informação no hard drive não chegou. 49 e 50. Eu tenho pretensão em servir meu Senhor todos os dias da minha vida. Até o finalzinho eu quero servir o meu bom Jesus. Amém. Mas eu não quero ficar dentro pregando na igreja até com 70, 80 anos. Eu quero também curtir com a minha velhinha. Para isso acontecer, tem que se levantar. Jonas, quantos anos você tem? 40. Quando a Bíblia trata de geração, ela trata de pelo menos 40 anos. Uma geração são 40 anos. E depois do Jonas, quem vem atrás dele? A próxima geração. E depois deles, a próxima geração. Porque isso é visão de reino. São muitos fazendo muito. Não é um fazendo tudo. Tudo tem que ser centralizado em cima de uma pessoa. Jesus, sendo Deus, não fez isso. Jesus, sendo Deus, ele delegou. E mesmo os meninos batendo cabeça. Porque se eu tivesse que enviar alguém, eu não me enviaria. De tão limitado que eu sou. Mas Deus faz cada escolha que vai você entender esse negócio. Só Deus. Então, a primeira coisa que tem que acontecer, nós precisamos estar muito cientes disso. É necessário que cada geração se preocupe com a próxima geração. Porque senão daqui 10 anos vai ficar a gente aqui. Pregando um para o outro. É isso que você quer? Essa é a igreja que você quer fazer parte? Não, claro que não. Isso não é o evangelho do reino. O evangelho do reino é multiplicação, é conquistar novas vidas, é trazer aqueles que não conhecem a Cristo, é falar assim, vem, eu entrei no reino, eu quero que você entre no reino comigo também. Tem vida plena, tem tudo dentro desse reino, mas eu preciso entender que eu sou essa geração, que eu preciso preparar a próxima geração. Olha o que aconteceu, Jesus ele preparou a próxima geração? Sim, Atos 2:36. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu Pedro: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, o nosso Deus, chamar. Verso 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se dessa geração perversa. 41. Então os que aceitaram a palavra de... Agora era Jesus pregando? Não. Quem que estava pregando? Pedro. Fala a próxima geração. A palavra não é de Jesus, a palavra é de Jesus, mas a palavra é minha. É Pedro pregando a palavra de Jesus. É a Aninha pregando a palavra de Jesus. E o Neyman, aquilo que você vai pregar. Agora é a próxima geração que está pregando a palavra de Jesus. E depois de nós tem que vir a próxima geração que prega a palavra de Jesus. E depois a próxima geração, até que o Messias volte. Cada obreiro precisa ser revestido de compaixão pelo aflito e exausto. Mateus 9:36. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor.
A compaixão deve preceder toda ação. Pois sem compaixão a ação é mecânica. Sem compaixão eu atuo de maneira mecânica. Muitas vezes a gente vai estudar os milagres de Jesus e tenta fazer uma exegese dos milagres de Jesus. Tem ensinamento. Mas a real motivação que Jesus curava, Jesus fazia milagres, Jesus fazia tudo isso, sabe o que é? Compaixão. Ele tinha compaixão das pessoas. E para mim ser um obreiro, eu preciso ter compaixão das pessoas. Eu não posso ser mecânico. O mecânico, com o tempo, ele se torna meio que legalista. Sabe o que é legalista? Não pode. O homem de Deus, ele não pode ter esse coração rígido para poder fazer essa obra. Caso contrário, a gente vai fazendo a obra racionalmente. Esse quer, bênção. Esse não quer, descarta. Esse quer, aí a gente fica bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Não, o homem de Deus, ele precisa ser revestido de compaixão. E foi exatamente isso que aconteceu com o que Pedro relata, né, em Atos. Na verdade, foi Pedro que relatou isso mesmo, Atos 10, 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e como? Jesus andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos o quê? Testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e depois eles o mataram e penduraram no madeiro. Mesmo ele fazendo tudo isso, mesmo ele fazendo bem, mesmo ele curando, mesmo ele agindo com compaixão, o que fizeram depois com ele? Mataram, pendurando-o em um madeiro. Em certa situação, Jesus chega para os discípulos e fala assim: vou enviar vocês. Os discípulos, uau, que maravilha, vou fazer a mesma obra que o meu mestre faz. Mas eu quero dizer algo para vocês. Estou enviando vocês como ovelhas no meio dos lobos. Por isso sejam prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Senão vocês não vão suportar essa obra. Porque é necessário ter esse equilíbrio. Não pode ser só coração. Ai, meu coração sentiu, meu coração é grande, quer abraçar o mundo. Tem que trabalhar com o coração, mas tem que trabalhar com prudência. É equilíbrio, é equilibrar. É deixar o Espírito Santo governar a tua vida. É deixar o Espírito Santo trabalhar em você e através de você. Terceiro lugar, a oração é a ferramenta de uso diário do obreiro. Estava escrevendo essa palavra e a gente está programando a volta do segundo semestre. E pelas situações eu falei: baby, vamos fazer o seguinte, vamos voltar só com os grupos, não vamos ter a semana de oração. A Nilva virou para mim e falou: amor, a oração é tão importante. Eu entendi. Porque isso é uma arma diária. É uma ferramenta. Você trabalha com uma ferramenta de mão, que diariamente você tem que tocar nela. A oração é do mesmo jeito. Você, com a prática, você vai ficando muito capaz com a ferramenta que você está usando. E depois de algum tempo que você está usando essa ferramenta, você é capaz de falar assim: vem usar comigo, deixa eu te ajudar a ensinar, deixa eu te ensinar como você pode usar essa ferramenta. A oração é essa necessidade que a igreja tem. Fala, a oração é uma necessidade, que a igreja tem. Mateus 9:38. Mateus 9:38. Rogai, pois, a quem? Ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. A oração e a compaixão são uma combinação poderosa. A oração deve aumentar a minha compaixão pelo necessitado. Passei 2 horas orando, mas você sai da oração, trata mal tua esposa, você está mal, filho. Você não está orando, você está reclamando. Porque a oração, ela tem de mudar o teu interior. Amém. A oração tem de transformar as tuas mazelas. Se você tem contato com Jesus, se você está contemplando Jesus, Jesus vai te transformar. Você pode entrar quebrado, igual arroz de terceira, mas você vai sair daí de maneira diferente.
Ou não vai? Vai. Vai, não tem jeito. Não é porque senão fica mecânico o negócio. Né? Neemias, antes de começar a obra lá em Jerusalém, Neemias estava com a vida boa? Sim. Estava ou não estava? Ele recebe a visita do amigo dele e pergunta: como é que estão meus irmãos? Eu estou bem. Mas e os meus irmãos? E o meu povo? Neemias, está complicada a situação. Eu estou com a residência já. Estou bem na foto. Estou morando bem, estou dirigindo bem, estou viajando bem. Estou comendo bem. Mas e os teus irmãos, Neemias? Aí quando ele escuta o relato, ele fala assim: uau, eu vou ter que fazer algo. E ele passa 4 meses fazendo o quê? Jejuando e buscando ao Senhor para entender o que ele deveria fazer. Depois de 4 meses, ele começa a se mover em função daquilo ali. Jesus, o maior tempo, o que mais Jesus fez no ministério dele, sabe o que foi? Orar. Porque a oração é a conexão que você tem com a tua base. Quem não ora limita o crescimento espiritual. Quem não ora vai ter dificuldade de falar assim: levanta e anda em nome de Jesus. Porque isso vai limitar. Não é que tem super-homem por aí. Não é isso. É que a tua comunhão com Deus é que vai te fortalecer. A igreja primitiva priorizava a oração. E tudo o que eles faziam debaixo de oração. Atos 3:1. Certa tarde, Pedro e João foram ao templo para participar da reunião. O que é aí? Diária de? Qual era o horário? 3 horas da tarde. É um povo que não tem nada para fazer. Se você chama para orar de manhã, está muito cedo. Se você ora 3 horas da tarde, fala: é um desocupado. Se você chama para no começo da noite, fala assim: rapaz, estou tão cansado. O que eu faço contigo, criatura do céu? Como é que eu lido contigo, rapaz? Eles tinham uma reunião de oração que era diária. Quando eles se aproximavam, viram um homem coxo de nascimento ser carregado pela rua e colocado ao lado da porta do templo chamado Formosa, como era seu costume todos os dias. Ou seja, todos os dias o paralítico estava lá. Quando Pedro e João estavam passando, o pobre homem pediu-lhes esmola. Os dois olharam bem para ele, então Pedro disse: olhe para nós. O coxo prestou atenção neles. Eu ia fazer uma ilustração, eu ia trazer $100, $50, $20, mas vai que o povo não entende esse negócio. Mas vai que Pedro tirava $100 do bolso. Né? Então aqui, meu irmão, a paz do Senhor. Que Deus te abençoe e fica rastejando aí o resto da tua vida. E Pedro fala assim: cara, isso não vai resolver a tua vida. Será que Pedro não tinha nem vintão com ele? E para pagar o ônibus de volta para Jerusalém, como é que faz? Será que ele não tinha nada? Ele estava desprovido assim, 100%? Mas ele olha para ele e fala assim: isso não vai te ajudar. Mas o que eu tenho, o que eu recebi do meu Senhor, isso sim pode te ajudar muito. Em nome de Jesus, a quem eu conheço, levanta desse lugar. Tem uma nova vida para você. Tem uma nova esperança para você, porque Ele é bom. E Pedro estendeu a mão, mais uma vez, Pedro sendo a mão de Deus aqui na terra, colocou ele de pé, e a partir desse momento, a vida dessa pessoa transformou. Verso 7. Com isso, Pedro tomou o coxo pela mão e o ajudou a levantar-se. Ao fazer isso, os pés e os tornozelos do homem ficaram curados e ficaram tão fortes. E ele se levantou de um pulo e começou a caminhar. Então, caminhando, pulando e louvando a Deus, entrou no pátio do templo com eles. Quando os que estavam lá dentro, lá dentro provavelmente já tinham passado pelo coxo, pela beiradinha. E eles ficaram surpreendidos. Por quê?
Porque agora essa pessoa tinha mudado a história da vida dele. Por quê? Porque alguém que tem ousadia, alguém que conhece o coração de Deus, alguém de compaixão, fala assim, cara, você não precisa ficar nessa pindaíba, você não precisa continuar vivendo dessa maneira. Existe um Deus todo-poderoso que pode mudar a sua história. E eu estou aqui para falar dele para você. Essa é a nossa obra, essa é a obra excelente que o obreiro deve fazer. Muitas vezes a gente fala assim, Deus me usa com sinais, me usa com prodígios, me usa assim com milagres extraordinários. Mas você fala de Jesus para alguém? O maior sinal, o maior milagre, sabe qual que é? A pessoa receber a vida de Jesus. Amém. Esse é o maior poder que você pode passar para alguém, apresentar para alguém. E os milagres, os sinais, eles vão acontecer, eles vão acompanhar aqueles que creem. Isso é obra natural para quem crê. Vou orar e você vai ser curado, porque essa obra é obra de Deus. Cabe a mim dizer assim, seja curado em nome de Jesus, porque essa obra vai ser feita através das mãos da igreja. Amém. E era exatamente isso que esses apóstolos estavam fazendo. Quem estava lá dentro no templo de mão levantada, oh, louvado Deus, seja, graças ao nome do Senhor, que é bom, e a misericórdia dele dura para sempre. Aí quando o paralítico entra, eles ficaram surpreendidos. Surpreendido por quê? Porque eu sou quebrantado para adorar a Deus. Mas eu não sou quebrantado para ver a necessidade do paralítico. Eu acho que foi uma grande lição que eles aprenderam nessa situação. Então, por isso que a compaixão, sem a compaixão, eu vou errar no comportamento e na maneira que eu vou agir. Não é assim? Verso 10. Reconheceram que ele era um mendigo, coxo que haviam visto tantas vezes na porta do templo, chamada Formosa. Ficaram surpresos e admirados com o que tinha acontecido. A igreja contemporânea oferece muito conforto. Eu fiquei pensando comigo mesmo hoje, sabe? Já pensou se Jesus me chama para fazer essa obra a pé, como ele fez? Já pensou se você tivesse que se deslocar da tua casa hoje de manhã e vir para cá para cultuar a Deus a pé? Fala assim, Jesus, por que você acha que Jesus acordava todos os dias 5 horas da manhã? Porque ele tinha que fazer uma viagem de Jerusalém a Judeia, Cafarnaum, tal. E o sol do deserto é quente. Então ele acordava 5 horas para 8 horas da manhã, estar no local que ele tinha que estar. 3 horas caminhando para depois chegar lá. Meus filhos, sentem aí que agora eu vou pregar a palavra para vocês. Vou fazer a obra. Mas a obra não começa quando ele começou a pregar. A obra começa quando ele acorda 5 horas da manhã. Muda um pouco o estacionamento, Deus o livre. Eu falei, rapaz, se o povo não quiser vir, que não venha. O que eu vou fazer? Mudou o estacionamento. Vai ter que caminhar 500 pés a mais. Ai, sua maquiagem todinha. Cara, tem chapinha saindo. Estou derretendo. Estou derretendo. Isso caminhou quanto? 5 minutos. Como é que a gente vai fazer a obra desse jeito, gente? Como é que a gente vai ser bom obreiro? Como é que a gente vai fazer com excelência? Como é que a gente vai caminhar 3 horas debaixo do sol? Como é que a gente vai persistir para falar assim, eu vou caminhar do teu lado, meu irmão. Eu vou caminhar com você, eu não vou desistir da sua vida. Essa é a obra que Jesus nos chamou para mim fazer. Eu estou falando isso para mim. A igreja contemporânea oferece muito conforto, pois tudo é feito para satisfazer a exigência das pessoas. Na igreja contemporânea não se tem tempo para orar, não se tem tempo para servir o corpo, não se tem tempo para poder... Está todo mundo muito ocupado. Eu ganhei uma junta nova de boi agora, rapaz. Rapaz, você não está sabendo. Você está entendendo? As pessoas se falam, vamos reunir para a gente compartilhar o pão. Tá difícil, cara. É porque a igreja contemporânea, ela tem tudo o que ela precisa. E muito mais. Aí quando você tira a pessoa um pouco da zona de conforto, ela fala, estou fora. Tem que mover, tem que esforçar um pouquinho, não quero. E aí o que acontece com essa igreja?
quando ela se depara com alguém que é um paralítico e tem que falar, levanta e anda em nome de Jesus, falta poder. Falta ousadia. Falta graça. Porque essa obra ela não é feita no momento, ela é no processo. Não é assim? Essa igreja contemporânea, sem os fundamentos básicos da vida cristã, comunhão, oração, renúncia, vida com Deus, amor, fé, ela é levada de um lado para o outro pelo vento da prosperidade e do entretenimento. Vamos buscar Jesus. Estou sem tempo. Está chegando o super espiritual na cidade. Aquele cara que arrasta as multidões. Eu não vou perder esse evento? Como é que eu vou perder esse evento? Mas você tem um evento todos os dias, no teu quarto, diretamente com o teu Deus. O melhor pregador de todos os tempos continua sendo Yeshua HaMashiach, o Senhor da igreja. E isso é que faz a igreja ser diferente. Quarto lugar, o obreiro precisa ter clareza no seu chamado. Visão é conseguir contemplar onde você quer chegar antes de conquistar. Quando o dono da Disney, ele morreu antes de inaugurar o primeiro parque dele. E na inauguração do primeiro parque, a pessoa que estava apresentando e fazendo aquela introdução, ele falou assim, nosso querido Disney, Walter, não está aqui para contemplar a obra que ele visualizou para fazer. Aí a esposa dele pegou a palavra e falou assim, só queria corrigir algo, meu querido apresentador. Essa obra que está sendo feita aqui, que a gente está inaugurando, ele viu antes. Por isso que ela está aqui. Para fazer essa obra é necessário ver. Eu preciso ver. Senão eu não vou conseguir ter missão. Se eu não tiver visão, eu não vou ter missão. E o problema é que na missão é onde acontecem os problemas, as dificuldades. O que mantém a missão é a visão. Se eu não tiver visão, na missão, na dificuldade da missão, eu vou paralisar. Então, por isso que Abacuque, quando ele teve problema na missão, ele fala assim, eu estou debaixo de uma palavra de Deus, eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, mas as coisas não estão acontecendo. Aí ele faz o quê? Ele vai buscar a visão em quem? Quem tem visão é só Deus. Mas só que Deus transfere a visão dele para o povo dele. O que faltou para aquele povo que saiu do Egito para chegar em Canaã? 40 anos. Faltou? Eles tinham uma promessa, mas não tinham visão para poder passar o deserto e chegar em Canaã. E é isso que eu preciso entender. Porque sem visão, eu paraliso a missão. Porque é na missão onde eu encontro as dificuldades. Foi na missão onde Jesus tinha que lembrar o tempo todo a visão para os discípulos. Missão é a capacidade de expressar a sua visão de maneira prática. As pessoas, quando elas olham para a tua obra e devem identificar qual é a sua visão, porque a missão identifica a visão. Martin Luther King, ele recebeu uma visão de lutar contra a segregação racial. E isso se tornou a missão da vida dele. Quando o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus, ele viu Jesus. E essa visão trouxe uma missão, trouxe para ele ser o apóstolo dos gentios. Os discípulos, todos eles, quando eles receberam isso de Jesus, a história mudou. Amém. Jacó, quando ele teve um encontro com o anjo no vale de Jaboque, ele viu o anjo do Senhor, e a partir daquele momento ele se tornou Israel, um homem com missão. A gente fala muito, tem falado muito sobre isso, mas isso não é uma pregação, isso é algo que eu preciso receber de Jesus. Esse momento que nós estamos vivendo, nós precisamos ter uma visão clara do Senhor. O que o Senhor quer para nós? Sabe, já está revelado. A profecia já está
completíssima. Amém. Não precisa acrescentar, não precisa inventar. A palavra é suficiente para nos dar visão e para nos dar missão. Nós não vamos inventar algo novo fora daquilo que a palavra nos chamou para fazer. E lá no final a gente vai entender mais isso. Olha o que o apóstolo Paulo fala para o discípulo dele, para Timóteo. Mas você, é específico o que ele está falando, não? É uma palavra específica. Mas você seja o quê? Moderado em todas as situações. E o que mais? Suporte o? Quem deseja sofrer? Ninguém quer. É a igreja contemporânea. Você fala assim, você tem que renunciar, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Não quero, abrir mão não quero. Eu só quero, receber. E deixa o meu, eu sou assim, não mexe comigo não. Eu só quero receber, né? Para você receber, você vai ter que se esvaziar. Se o vaso está cheio, como que ele vai receber mais alguma coisa? Então o apóstolo Paulo está falando assim, filho, seja moderado. Você vai ter que aprender a ser moderado. E outra coisa, suporte o quê? Faça o trabalho de um pregador do evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Isso é uma palavra que cabe a todos nós. Abacuque 2:2. O Senhor me respondeu e disse, escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passe correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. A visão recebemos do alto, a missão, o chamado é para ser praticado aqui na terra. Por que tem problema por que a gente encontra dificuldade na missão? Porque na missão você lida com pessoas problemáticas, com dificuldades, com situações. E Cristo fala assim, ensine até guardar. E é necessário ter muito claro isso, porque quando as coisas não estão funcionando, eu condiciono ao resultado, ao chamado. Se o chamado está funcionando, é porque eu estou bem. Nem sempre é assim. Chamado é uma coisa, propósito é outra coisa, resultado é outra coisa totalmente diferente. Jeremias passou mais de 20 anos pregando em Israel. Sabe quantos se converteram? Nenhum. Se ele aliasse o resultado ao propósito, ele já deveria ter largado isso aqui há muito tempo. E ele falava, Deus, ninguém está escutando. Deus falou assim, eu sei. Eu te chamei para que essa geração fique indesculpável. Eles precisam ouvir. Jeremias, você é um obreiro. Faça o teu bom trabalho de pregador, né? E o restante deixa na minha conta que eu resolvo essa situação. Então, muitas vezes a gente quer plantar, a gente quer regar, a gente quer colher e a gente quer fazer a obra do Espírito Santo. Sabe o que vai acontecer? Não vai funcionar. Vou repetir. A visão recebemos do alto. Só Deus pode te dar a visão que está no coração dele. Só Deus pode te dar. E a gente pode ajudar um pouquinho, muito pouco, porque eu também sou limitado. Eu preciso buscar na fonte. Mas Deus pode fazer todas as coisas na sua vida. Uma vez que eu recebi visão, uma vez que eu sei o que eu tenho que fazer, agora eu preciso de maneira prática colocar isso em ação. E por último lugar, todo obreiro receberá a sua recompensa. Isaías 49:4. Mas eu disse, quem que estava falando aqui? Isaías estava em outra crise, eu acho. Tenho trabalhado em vão. Gastei as minhas forças por nada e à toa. Todavia, o meu direito está diante do Senhor. A minha recompensa está diante do meu Deus. O profeta Isaías confessa seu sentimento de fracasso devido à improdutiva resposta do povo de Israel em seguir a Deus. Ele aceita passar pela frustrante labuta com confiança de que Deus o recompensará. Deus não vai falhar naquilo que Ele prometeu na sua vida. Amém. Ele te contratou para fazer essa obra? Amém. Ele te contratou? Sim. Ele te chamou? Isso tem que ficar claro.
Se foi Ele que te chamou para fazer essa obra, Ele é que vai te recompensar. Porque às vezes o homem não tem essa capacidade, nem essa sensibilidade porque se você esperar a recompensa do homem, às vezes ela vem e às vezes ela não. Na maioria das vezes ela não vem. Aí você fala assim, ninguém me ama, cara. Estou dando minha vida para esse negócio aqui. É assim, não é? Ou pior. Aí Jesus fala assim, peraí, mas e o nosso deal? Eu vou falhar? Você acha que eu vou falhar com você? Você acha que a minha recompensa vai falhar? Vai. 1 Coríntios 3,8. Ora, o que planta e o que rega são e cada um Receberá. o quê? De acordo com o seu próprio. O trabalho que nós estamos fazendo é para ser um. Quem está regando precisa estar atento para quem está plantando. Quem planta aqui e rega aqui, o que vai acontecer? A semente vai se perder. Então, quem está com o regador, é regador que chama? Está com o regador na mão, tem que estar atento para quem está plantando, gente. A obra é uma só. Porque depois que você semeou, alguém que está regando tem que vir, tem que regar essa semente. O crescimento só quem dá é o Senhor. Mas toda semente que for plantada, ela precisa ser regada. E essa obra, ela é feita com facção. É assim que é feita a obra, não? Porque o contexto disso aqui é da igreja de Coríntios, onde falava assim, quem que prega? Apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo, eu gosto, eu vou lá ver o culto dele. É Apolo que prega. Apolo eu não gosto muito, não. Não vou para o culto porque Apolo está pregando. Ou Pedro vai pregar domingo. Beleza, domingo eu estou lá. Porque eu gosto da pregação de Pedro. E o apóstolo Paulo fala assim, quem morreu por você? Foi Pedro? Foi Apolo? Fui eu que morri por você? Não foi Cristo que morreu por você? A obra não é uma só. Se é Apolo, se é Pedro, se é José, se é Francisco, se seja quem for, a obra é uma só. Nós não estamos criando uma facção no meio da igreja. Nós precisamos alinhar o nosso coração. Ah, mas eu não gosto muito da Leia. Então, te vira com a Leia. É difícil. Eu gosto. Nós precisamos entender essas coisas para se tornar uma igreja sadia, uma igreja forte, uma igreja saudável, uma igreja que aprenda a amar, independente das esquisitices da pessoa. Porque se você colocar o Jonas para pregar, ele tem um dom. Normalmente a pessoa vai pregar em cima de um dom que ele recebeu. Se você colocar um pastor que tem um coração de pastor para pregar, a palavra é totalmente diferente. Se você ouvir um profeta, é diferente. Se você ouvir um evangelista, é diferente. Se você ouvir um apóstolo, é diferente. Porque normalmente nós pregamos em cima do dom. Mas um planta e o outro rega. O que está regando, ele está regando a semente que o outro plantou. É a justa cooperação de cada parte que faz a igreja crescer e desenvolver. Não é assim? Se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrige. É necessário que cada indivíduo contribua com seu próprio trabalho, com seu trabalho para surtir um efeito coletivo. Tanto aquele que planta como aquele que rega trabalham juntos. Se ninguém plantasse, regar seria uma atividade inútil. Se ninguém regasse, a planta não daria nada. Deus conferirá a cada qual o seu trabalho, o que merece. Esse é o pagamento que cada obreiro certamente receberá. Poderá obter pouco ou muito neste mundo, pelas pessoas ou pelos homens. Porém, a devida recompensa virá de Deus. E essa recompensa é infalível e será adequada. Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora. E comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Deus não vai falhar com você. Conclusão. Todo discípulo ou discípula deve se tornar um ceifeiro de almas para Jesus. Aquele que um dia foi colhido pela graça. Deus, a graça te alcançou?
Amém. Você faz parte dessa grande colheita. Amém. Amém. Agora que a graça te alcançou, você também deve se tornar um ceifeiro na vida de alguém. Você lembra da pessoa que te levou para Cristo? Amém. Você lembra dela? Amém. Qual foi o papel dessa pessoa? Colheu um grande fruto. Que fruto que esse cara colheu? Que colheita! A minha colheita foi um negócio assim. Quando Deus me colheu, foi a melhor safra de toda a existência. Porque eu estava lá e Jesus, eu falei assim, eu tenho que colher esse cara, porque esse cara é um fenômeno nessa geração. Você lembra a última pessoa que você levou para Cristo? Eu me lembro da última pessoa que eu tenho levado para os pés do Senhor. Essa é a obra que Deus me chamou para fazer. É necessário que a igreja faça com que Cristo seja conhecido na terra. E para isso acontecer, eu vou ter que sair da minha zona de conforto. E para isso acontecer, eu vou ter que movimentar o sangue. Eu vou ter que pedir, Jesus, com esse schedule que eu tenho de trabalho, eu não vou conseguir fazer nada. Eu sei que quem está chegando, o trabalho é complicado, tá se estruturando. Eu não quero jogar um jogo para cima de você. Eu sei da realidade, da nossa realidade. Mas eu quero dizer que sempre vai ter trabalho. Sempre vai ter uma vida busy que a gente pode escolher encaminhar por ela. Ou você pode falar assim, Deus, eu quero suprir minha casa porque é a primeira obra que Deus quer fazer através de você. Mas eu também quero ter tempo para poder ter comunhão com os meus irmãos. Eu também quero ter tempo para que eu possa apresentar a salvação para as pessoas. Para que outros possam conhecer a Cristo através da palavra de Pedro, através da palavra do Cid, de Jonas, seja o que for. Porque essa é a verdadeira obra que Deus nos chamou para fazer. Último versículo, Mateus 28, 19. Portanto, vão e quê? Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E tenho certeza disto, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Dê uma salva de palmas a Jesus. Coloque-se de pé, por favor. Como eu falei no começo dessa palavra, na introdução dessa palavra, Jesus ele chama os discípulos para fazer essa obra. Só que a obra ela é grande, ela é imensa. E hoje nós somos essas pessoas que Deus conta conosco. Amém. Você fala assim, cara, mas a minha vida ainda não está do jeito que eu gostaria que ela estivesse. Sabe quando a tua vida vai estar do jeito que você quer que ela esteja? No céu. Aí você vai falar, rapaz, era tudo que eu precisava. Aqui nessa terra, sempre vai estar faltando alguma coisa. E é no meio das adversidades, é no meio das necessidades, é no meio da crise que Deus nos chama para fazer uma obra excelente. Amém. E ele fala assim, eu vou estar com você, não se preocupem. Eu vou te suprir, não se preocupem. A questão financeira, eu vou te suprir. Porque tudo é movido através se você crê. Olha, lá no Velho Testamento, Deus enviava corvo para levar comida para Elias. E depois, ele fala, sai daí, Elias, porque o riacho secou. Tem algum riacho que secou na tua vida?
E você está resistindo em mudar e sair de perto desse riacho. Saia. Saia de perto desse riacho que te sustentou há alguns anos. Obedeça ao Senhor. Vá para o lugar que Deus está te mostrando. Aí quando ele chega, ele encontra uma velhinha, uma viúva, ele fala, Deus está de brincadeira comigo. Mas é porque Deus queria ensinar Elias e mudar a história daquela senhora necessitada. Amém. Elias fala assim, me traga um pão, me dá um copo d'água. Copo d'água eu tenho. Isso é a nossa obra, é o que nós temos. Isso é o que nós devemos fazer. Um copo d'água eu tenho para te dar. Aí eu imagino que Deus falou assim, pede pão, Elias, pede pão. Ei, senhora, me traga um pedaço de pão. Ah, não. Você brincou. Pão não tem. Pão não tem. Tem um pouco de farinha e um pouco de azeite. Esses cavaquinhos que eu tenho aqui não é para tocar pagode. É para fazer um bolo pequeno. Eu vou comer e vou dividir com meu filho. E depois disso, acabou. Traga um pedaço para mim. E assim diz o Senhor. Não vai faltar farinha e não vai faltar azeite, porque é a palavra de Deus. E a palavra diz que por muito tempo essa viúva foi sustentada por Elias? Não. Foi sustentada pela própria fé dela. Amém. E pela palavra que foi liberada em direção a ela. Esse é o nosso desafio. Esse é o meu desafio. A entender que Deus está no controle de tudo. De tudo. Quem te sustenta, quem me sustenta é Deus. E desse lugar você não pode sair. Na crise, é Deus. Na prosperidade, é Deus. Em todos os momentos, é Deus. É Ele. Ele te chamou para fazer uma obra maravilhosa na sua vida. E você fala assim, mas eu estou passando pela crise. É o melhor momento e é onde Deus mais trabalha comigo e com você. Onde eu mais tenho aprendido na minha vida são nos momentos que eu mais sofro, nos momentos que eu não durmo à noite, nos momentos de falar, Deus, o que está acontecendo? O meu bom pastor, ele me apacenta. E ele me mostra onde eu estou errado. E ele me mostra aonde ele quer que eu alcance, aonde ele quer que eu chegue. Porque se ele for o teu pastor, nada vai te faltar. Falta, mas não falta. Porque ele é o teu pastor. Um dia o Jonas falou assim, 2 pessoas no seminário foram fazer uma pregação sobre o Salmo 23. Um chegou com o exposto, 3 pontos, introdução, aplicação, uma hermenêutica, uma exegese completa. Os caras, uau, esse menino aprendeu, homilética, omelete, fez tudo. E é bom, porque isso ajuda você a montar uma palavra e aplicar a palavra. Aí chegou outro com um papelzinho dobrado, tirou do bolso, botou aqui e jogou de volta no bolso. E começou a falar do bom pastor. Enquanto ele ia falando do bom pastor, a lágrima descia. E aquele menino que arrebentou na apresentação da palavra dele, no final ele falou assim, o que você fez de diferente? Ele falou, meu filho, você pregou sobre o bom pastor. Eu conheço o bom pastor. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Deus quer que você conheça Ele.
quando você conhecer Ele vai te ensinar que assim como Ele deu o Filho dele por você, juntamente com Cristo, todas as coisas estão no pacote. Feche seus olhos, quero orar por mim, quero orar por você. Senhor, nós te agradecemos porque a tua presença, meu Deus, é tão viva e tão palpável neste lugar. Teu Espírito Santo que fala a cada coração, que traz consolo ao necessitado, que traz alento, que traz esperança, que traz visão, que traz forças para cumprir a missão, está neste lugar. E nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós somos limitados. Somos um vaso de barro imperfeito. Mas dentro dele o Senhor colocou a excelência do poder de Deus. Fortalece a tua igreja, meu Deus. Levanta obreiros, meu Deus, que tem esse coração, Pai amado, de trabalhar na tua seara. Que tem esse coração que chora diante de Deus e fala: Deus, me dá filhos, me dá vidas, me dá vidas para que eu possa colher para ti, porque senão eu vou morrer, Senhor. Gera dentro de mim, ó Deus, gera dentro do meu ventre, Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa abrir o nosso ventre espiritual, para que possa gerar vida através de nós, Senhor. A vida não está em nós, a vida foi colocada em nós, mas nós queremos, ó Deus, nessa geração, fazer o teu nome grande, fazer, ó Deus, com que o Senhor possa ser o motivo, Senhor, da vida das pessoas, Pai amado. Nos tire, Senhor, da zona de conforto que nós criamos. Nos tire, Senhor, daquilo que muitas vezes nós nos posicionamos, seja onde nós estivermos. Pai querido, venha nessa manhã falando de maneira específica aquilo que o Senhor revelou para Isaías. Aquilo que estava no teu coração transformou o coração de Isaías, Pai. E é isso que nós precisamos nessa manhã. Muito obrigado, porque o teu Espírito ele é vivo e ele é poderoso. É Ele que chama, é Ele quem capacita, é Ele quem desenvolve em nós os dons, os talentos. E a tua igreja depende do teu Espírito Santo. Levanta, Senhor, esses obreiros. Levanta, nós clamamos segundo a tua palavra. A tua palavra diz que nós devemos rogar, nós devemos orar, nós devemos pedir ao Senhor da seara, para que o Senhor da seara esteja levantando e esteja enviando esses obreiros. E é isso que nós estamos fazendo. Sabemos que já existem ceifeiros neste lugar, mas levanta mais, Senhor. Nós queremos fazer uma grande colheita para o Senhor. Amém. Queremos fazer o teu nome conhecido, Senhor. Através de nós, ó Pai, nós queremos pregar esse evangelho que transforma. Faz isso, meu Deus. Nos dê graça, Pai, para andar sobre essa terra como pessoas, ó Deus, que anunciam a verdade. E essa verdade possa libertar muitas vidas, Pai. Para a glória do teu santo nome.